Boa noite, hoje é dia 2 de fevereiro e este é o nosso devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, que se encontra em 1 Crônicas 4, versículo 22. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esta noite, para este devocional. Agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite, que tem como base 1 Crônicas 4, 22. Então, vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon de 1 Crônicas. O primeiro livro das Crônicas, circunstância da escrita. Uma antiga tradição atribui a autoria de crônicas a Esdras. O autor deve ter vivido algum tempo depois do retorno dos judeus a Israel após o exílio babilônico. Ele também teve um forte interesse na reimplantação da lei e do templo e deve ter tido acesso a registros históricos. Todos esses critérios favorecem Esdras como autor, e essa identificação é corroborada pelo fato de que os últimos versos de Crônicas são os primeiros versos do livro de Esdras. Contudo, como o livro não o coloca como seu autor explicitamente, nessas notas vamos nos referir a ele simplesmente como o cronista. Os livros de Primeira e Segunda Crônica incluem extensas genealogias desde o tempo de Adão e levam o autor até o período do exílio e da restauração da nação. O primeiro livro nos dá a genealogia e se concentra no reinado do rei Davi. O segundo tem como foco todos os reis que vieram após Davi até o exílio e a restauração. Apesar de cobrir o mesmo período histórico de Primeira e Segunda Reis, Segunda Crônicas foca exclusivamente nos reis de Judá. O conteúdo dos livros sugere que foram escritos algum tempo após o retorno do exílio, talvez na metade do quinto século a.C. Contribuições para a Bíblia. O livro de Crônicas reúne muitas dimensões da revelação bíblica, tais como eventos históricos, como é relatado de Gênesis a Reis, rituais do templo, como descrito em Levítico, pecado e juízo, como pregado pelos profetas, e até alguns salmos. Como um tema recorrente é que Deus sempre aceitará as pessoas que retornam para ele, não importando qual ímpio eles poderiam ser, o livro poderia ter sido chamado de O Evangelho segundo Esdras. Talvez um pouco jocosamente, os livros de Primeira e Segunda Crônica nos dão uma visão geral da história do Antigo Testamento, mostrando o pacto davídico e a luz da história de Israel em retrospectiva até Adão, e apontando para a eterna continuação desse pacto por todo o reinado do Messias. Estrutura. A Bíblia hebraica divide seus livros em 3 categorias: a lei, os profetas e os escritos. Nesse arranjo, os livros de Samuel, rei, são contados entre os profetas, enquanto Crônicas pertencem aos escritos. Essa classificação pode ter sido devida parcialmente ao fato de que Crônicas repete informações como a genealogia de Gênesis e as histórias dos reis de Judá, que constam no livro de Samuel e Reis. Mesmo assim, o cronista usa esse conteúdo repetido como apoio para seu próprio argumento e também adiciona muita informação que encontramos apenas em Crônicas. Ele limita sua discussão dos vários reis quase que inteiramente aos reis de Judá, o Reino do Sul. Spurgeon, em 1 Crônicas, Davi passou por muitos anos procurando por um local para o grande templo que propôs construir para Jeová, o seu Deus. Foi ordenado que os sacrifícios oferecidos ao único Deus deveriam ser oferecidos por toda Jerusalém, todo Israel, em um único altar, mas a arca do Senhor ainda estava dentro de cortina, perto do palácio de Davi, e o altar da oferta queimada estava em Gibeão. Davi orou e vigiou e esperou, e no devido tempo ele recebeu o sinal, porque
A eira de Ornã era o lugar de encontro de Davi com o seu Deus e o lugar onde a oração deveria ser ouvida, certamente porque o lugar era um lugar simples e sem adornos. Não ostentava nenhuma magnificidade de tamanho ou beleza arquitetônica. Havia apenas rochas e, creio eu, uma composição de barro duro ou cimento onde os pés dos bois pisoteavam o milho. No entanto, o templo, com toda a sua glória, coroou o lugar. Deus não se fez mais presente lá do que naquela eira nua e sem adornos. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do primeiro livro de Crônicas. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Esses registros são antigos, porque 1 Crônica 4:22. No entanto, não tão antigos quanto aqueles tesouros preciosos que são o deleite de nossa alma. Vamos por um instante recontá-los e enumerando-os como os avarentos contam o seu ouro. A escolha soberana do Pai, pelo qual nos elegeu para a vida eterna antes mesmo que surgisse a terra. É uma questão de vasta antiguidade, já que nenhuma data pode ser concebida pela mente do homem. Fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. O amor eterno foi com a escolha, pois não foi com o simples ato da vontade divina, pelo qual somos separados, mas pela afeição divina que estava envolvida. O Pai nos amou desde o começo. Eis um tema para contemplação diária, o propósito eterno de nos redimir de nossa prevista ruína, de nos limpar e santificar e finalmente nos glorificar, foi de infinita antiguidade. E segue lado a lado com amor imutável e soberania absoluta. A aliança é sempre descrita como eterna e Jesus, a outra parte dela, tem suas origens lá atrás. Ele feriu as mãos em sagrado aval muito antes dos primeiras estrelas começarem a brilhar, e foi nele que os eleitos foram ordenados para a vida eterna. Então, no período divino, uma aliança muito abençoada foi estabelecida entre o Filho de Deus e o seu povo eleito, que permanecerá como fundamento da segurança deles quando não houver mais tempo. Não é bom estar familiarizado com essas coisas antigas? Não é vergonhoso que sejam tão negligenciados e mesmo rejeitados pela maior parte dos acadêmicos? Se eles soubessem mais sobre seus próprios pecados, não estariam prontos para adorar a graça diferenciada? Admiremos e adoraremos nessa noite enquanto cantamos um monumento de graça, um pecador salvo por sangue, os rios de amor eu sigo, até a fonte, Deus. Em seu sagrado seio vejo pensamentos eternos de amor por mim. E esse é o nosso devocional da noite. Tenha um bom resto de segunda-feira e até amanhã.